Uhum. Obviamente, né? Algumas características por onde a ondinha passa, a altura máxima dela, são números que estarão na equação. Uhum. Muito bem. Então ele está falando um pouco sobre isso aqui, que as equações podem ser representadas por mais ou menos A seno de ômega t mais θ. Então esse A, esse ômega, esse θ tem a ver, né, com essas características mais específicas de onde a onda começa, onde até a altura que ela vai, onde ela cruza o eixo X, etc. Tá. Daí ele fala aqui que a frequência, ou melhor dizendo, a frequência angular aqui é 2π sobre t, que é o período. Então, vamos lá, né? O que que é frequência? Né? É o que o nome diz. Frequência é a quantidade de vezes que uma coisa ocorre num determinado espaço de tempo. Então, por exemplo, eu vou na casa da minha avó 4 vezes por mês. Então, o evento é você ir na casa da sua avó. E a quantidade de tempo é o mês. Então, você vai 4 vezes por mês. A sua frequência é 4 por Sim. mês, certo? Então, a ideia é essa. Então, no caso aqui, quando a gente está falando de onda, né? O que seria o evento? Seria a onda repetir. Então, Uhum. se a gente pegar essa figura aqui e eu levar para minha tela, a repetição é a repetição do padrão da onda. Da mesma forma que a repetição, no caso da avó lá, é ir na casa da avó. Uhum. Então, isso aqui é uma onda, porque uma onda é algo que se repete. Então, como você pode ver, né, o que eu vou fazer agora, em azul, é o mesmo que eu fiz em vermelho. Sim. Então, se repetiu o padrão. Portanto, né, só de olhar o tamanho desse bicho, claro, no eixo do tempo, nós já podemos descobrir quem que é o período desta onda. Nós vemos que a onda começa aqui no zero, né? E Uhum. ela vai, o tempo passa, que ela está no tempo π sobre 2, e ela termina o seu processo em π, certo? Sim. Então significa que o período, ou seja, o tempo para que a onda se complete, é π, né? Uhum. Uma coisa é a frequência, a quantidade de vezes que você vai, outra é o período, que é o tempo que demora para ir. Né? No caso, a Uhum. gente falou lá que vamos 4 vezes por mês. Significa, então, na prática, que a gente vai uma vez por semana, concorda comigo? Sim. Então, o período que eu vou na casa da minha avó é toda semana, 7 dias, uma semana. Uhum. Então, essa é a diferença de frequência e período. De modo geral, frequência é o inverso do período e vice-versa. Para fazer a conta, chegar de um para o outro, é só fazer isso. Tá. No nosso caso, como a gente está falando de frequência angular, já que a gente está trabalhando com a função seno, e ela tem muito a ver com 2π, você sabe bem disso, a gente tem a Uhum. frequência angular, que é uma frequência um pouco diferente, mas que funciona basicamente na mesma lógica. Ela também é dada como 2π sobre t. Muito bem. Então, o t, que é o período, né, você percebeu que é um valor muito importante. Ele vai nos ajudar a encontrar o w. Na verdade, Uhum. esse W é a letra grega ômega. Então pode ser que eu chame de ômega às vezes, pode ser que eu chame de W, tá bom? E esse W é o quê mesmo? Frequência angular. Tá. Da mesma forma que a Nada a ver com frequência só frequência. só frequência é uma coisa, frequência angular, de modo geral, tem a ver com seno e com cosseno. Tá. E é a frequência angular que aparece na fórmula. Então, por isso que ela é importante para nós aqui, tá? E em Então, vamos. questões assim, vai ser sempre com frequência angular? Sempre é uma palavra meio forte. Pode ser que ele te dê a frequência normal e te peça angular, Tá. ok? Nesse caso, a gente precisa encontrar a frequência angular, porque as opções estão nos pedindo isso, certo? Aqui, ó. Qual é a frequência angular certa, né? Tá. Então nós precisamos achar esse número que multiplica o t, que é o w, frequência angular, ômega. E é fácil. Você já concordou comigo que o tempo para uma onda é π. Uhum. Então o período para que a onda se complete é π. Então, no nosso caso, o ômega vai ser igual a 2π dividido pelo período, que você concordou comigo, de novo, que era π. Tempo que Sim. demorou. Muito bem. Então,
A hora que eu fizer essa conta, vai simplesmente cortar os πs, e Que eu vou vai dar achar que o 2. ômega é 2. A Uhum. unidade disso é radiano por segundo na física, mas aqui não importa muito porque é matemática, beleza? Tá bom. Então a gente já achou o ômega, portanto a resposta C pode ser jogada fora e a resposta E também. Uhum. Agora vamos entender o número na frente. O número na frente, ele aumenta o valor da resposta, vamos dizer assim. Por quê? Porque o seno e o cosseno por si só, eles têm valores máximos e mínimos, ok? O Uhum. valor máximo que o seno pode obter é mais um, e o valor mínimo é menos um. Você nunca vai ter uma resposta de seno e de cosseno que vai ser maior que um ou menor que menos um. Tá. Você pode lembrar bem disso, porque todos os problemas que envolveram seno e cosseno na sua vida eram fraçõezinhas, né? 0,6, 0,8, Uhum. raiz de 3 sobre 2, 1 meio, né? Essas coisas. Então, todo número, vamos dizer assim, entre menos um e um. Tá. Ok? Muito bem. Ahn, Sendo assim, quando a gente olha para o nosso gráfico, a gente repara que ele está indo até o 4, não está indo até o 1. E Uhum. também vai até o menos 4. Não está indo só até o menos 1. Justamente porque tem que ter um 4 na frente. Multiplicando o seno, fazendo então ir de mais 4 até menos 4, certo? Sim. Esse 4 está aqui, está em todas, na verdade. Uhum. Então faz todo sentido do mundo a gente ter 4. Muito bem. Então, todas as nossas respostas aqui fazem sentido. A, B e D, as que sobraram, né? Agora a questão é sobre o sinal, né? Se é negativo ou se é positivo, e sobre o Ponto. θ, que a Até. gente chama de fase. Tá. Fase porque tem a ver com onde começa, tipo a fase no videogame mesmo. Uhum. Onde começa a nossa função seno, né? Um seno normal, por exemplo, o que seria um seno normal? Seria essa função aqui, y igual a seno de x, né? Ela é basicamente esse gráfico aqui, extremamente parecido com. Essa minha caneta às vezes me estressa. É extremamente parecido com o que nós temos lá, né? Tomando o cuidado que nós vamos só do um até o menos um. Só que, ó, o que eu quero que você repare aqui é o seguinte: o seno tem por natureza começar no zero, no ponto zero para x, zero para y. Uhum. Isso é óbvio. Por quê? Porque se você pegar sua calculadora agora e jogar seno de zero, vai dar zero, certo? É uma coisa que a gente decora, até que o seno de zero é zero. Tá. Então ela tem que começar no zero. Como nós podemos ver aqui, começa no zero a nossa. Uhum. Então essa já pode ir embora. Porque como você pode perceber, ela não está começando no zero. A fase é onde começa. Aqui ele está dizendo que começa em π quartos. As outras não tem nada do lado, então está dizendo Sim. sim, começamos no zero. Então, nós temos que jogar D fora porque diz que está começando em π quartos, beleza? Tá bom. Muito bem. Ahn, exatamente. Agora, outra coisa que nós temos que reparar nesse gráfico. Repare que o seno normal, ele começa crescendo, certo? Uhum. Se fosse menos seno, por exemplo, ele começaria diminuindo. Sim. Então, o seno normal começa crescendo, igual ao que nós temos aqui, está começando crescendo. Uhum. Portanto, não pode ser essa possibilidade do sinal menos aqui. Tá. Sendo assim, a resposta que nos sobrou é a A, Tá. ok? Uhum. Então, claro, eu fui excluindo tudo, né? Mas vai ter uma hora que você vai entender bem essa matéria e você já vai chegar na A de cara, Tá. ok? Muito bem. Entendeu? Entendi. Então, o D é o quê? O D não, né? O teta? Cara, é a fase, é onde começa a onda. Essa onda começou no zero, mas ela poderia ter começado aqui, por exemplo.
Tá. Nada impediria dela começar ali, ou começar no topo e ir baixando, ou começar aqui embaixo, entendeu? Eu lembro que Isso, alguma vez eu aprendi que era tipo A, B, C, D, sabe? Por letra. sim, as letras não importam, né? Aqui ele tá usando essas letras que a gente usa mais na física. Tá, Mas a lógica é a mesma que você aprendeu dessa vez aí, tá? tá bem. Isso. Então, é, então é isso aí. Então, cada elemento no gráfico tem um motivo. E Muito nas bem. questões sempre vai aparecer assim, o seno, daí parêntese, daí duas coisas, daí duas vezes, uma coisa vezes outra, mais outra Não coisa. sei. Não sei te dizer o que que vai cair. Isso aqui é uma expressão de seno, mas poderia ser um cosseno. Não, mas aí sempre vai, nas questões sempre vão Não, entregar sempre é uma, uma palavra que eu nunca vou te dizer na aula, tá? Que tá, pode ser que ele coloque um cosseno e coloque uma outra função aqui, tipo um x ao quadrado. Não mas sei. normalmente eles vão dar uma expressão. E eu só preciso interpretar no gráfico. A princípio, sim. Tá, Muito bem. Então, a ideia é essa. Muito bem. Vamos ver se a gente tem alguma semelhante aqui. Essa aqui já tem uma coisa um pouco mais feia. Ah, bem, eu quero fazer essa aqui. Depois eu vou te pedir uma parecida. Essa aqui é um pouco mais simples de entender. tá. Apesar de ter uma coisa meio feia dentro ali. Não tem muito segredo, não. A princípio. Você já sabe quando vai ser a prova dessa matéria aqui? Vai ser dia 28, eu acho, de agora, de setembro. Semana que vem, claro. Suponha que em determinado lugar a temperatura média diária T em graus possa ser expressa em função do tempo T em dias decorridos desde o início do ano por. Então, o ano vai passando, a temperatura vai mudando mediante essa fórmula. Uhum, Segundo esse modelo matemático, a temperatura média máxima nesse lugar ocorrerá no mês de. Bem, muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que vai surgir a temperatura máxima. A temperatura máxima vai surgir quando o seno, quando só a parte do seno for 1. Lembra que eu falei que poderia ser 1 ou menos 1? sim. Se nós queremos a máxima, nós estamos pensando no valor máximo que o seno pode nos trazer, que é o, Uhum, ok? tá bom. Então, nós queremos que esse seno de 2π menos blá 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 seja igual a 1. Então, eu vou escrever sobre isso para que você tenha o que ver depois. Sabemos que o valor máximo que a função seno de x pode ter é mais 1. Sendo assim, todo esse termo de seno será igualado a 1. E daí a gente Não precisa posso conhecer. substituir todos esses números por um? ahn, Se você quer. Não, 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 nada a ver. Nós queremos que o seno seja igual a 1. Só o seno, ok? Sim, esses números aí dentro do seno. Não, não é os números dentro do seno, é o seno como um todo. A Tá, conta dos os números números de depois dentro do tem que dar seno. 1. Sim. Ou seja, daí a questão é o seguinte: qual deve ser o número dentro do seno para que a resposta dê 1? Essa é a Uhum, questão, certo? tá. Se você olhar de as tabelas trigonométricas, você vai ver lá nas tabelas trigonométricas que o seno que dá 1 é o seno de 90 graus. Já que está em radianos, né? O seno de π sobre 2. Esse é o seno que dá 1. Então, a gente precisa que a parte de dentro seja igual a π sobre 2. Entendeu? Tá. Então tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é o seno, outra coisa é o que está dentro do seno. Uhum, Então tem que ser igual a π sobre 2. Daí agora sim, nós queremos encontrar qual é o t para que isso ocorra, já que o problema está pedindo t mesmo, né? O t, ele está dizendo que. O t, melhor dizendo aqui,
é a quantidade de dias. Então, a hora que você encontrar o valor do T aqui para mim, resolvendo essa conta, que não tem muito segredo, né? Quem está embaixo vai para o outro lado multiplicando, quem está em cima vai para o outro lado dividindo, certo? Uhum. Dá até para matar os pis já aqui, porque tem pi dos dois lados. Isolar T, né? Como a gente está acostumado a isolar a letrinha. Daí você vai encontrar um valor de T. Você vai achar alguma coisa T igual a alguma coisa aqui. Esse valor será o dia do ano. O dia do ano que dá a temperatura máxima. E daí a gente vai descobrir em qual mês esse dia tá, fazendo uma continha básica, beleza? Tá bom. Então, teu E, objetivo agora é isolar o T, diga. e o círculo trigonométrico, eu não faço ideia de como saber. Quando Qual tiver um que é o- problema de círculo trigonométrico, a gente faz, beleza? Tá, Então, foco nisso, foco em encontrar o T agora. tá. Deu 196. Não, mas peraí, você achou muito rápido isso, né? Yes, eu já fiz essa questão. Ah, então você achou T igual a 196? Poxa, Só que aí. Peraí. diga. Não, não, nada. Bem, então a questão é o seguinte: em que mês está o dia 196 do ano? Se cada mês tem Não tá 30 em março. lá em março? Não tá Não, em né? março nem em dezembro. Tá, mas não é difícil, né? Cada mês tem 30 dias, certo? Uhum. Então, é só pegar 196, dividir por 30, daí vai dar 6, né? Dá 180, sobra 16. Então vai ser no mês 7, que é julho, certo? No caso, porque é 6 meses, 16 dias? Não, não, vamos lá, ó. Por que que não seria em junho se é 6? Entendeu? Porque eu teve resto a conta, certo? Eu preciso de 6 meses para dar 180 dias. Só que nós Uhum. ainda temos mais 16 dias, concorda comigo? Sim, Então já entramos no mês de julho. entendi. Então vai ser lá pelo dia 16, claro, um pouco antes, por causa dos meses de 31. Uhum. Ah, aí vai ficar 16, ou seja, julho. Beleza? Tá bom. O que que tu não tinha conseguido fazer desse problema? Eu não entendia direito como que, tipo, eu não sabia que tinha que substituir, entendeu? Tipo, na minha Ah, cabeça eu tinha substituir que fazer a expressão inteira. No caso, substituir o 1 por π dividido por 2, entendeu? um por pedir por dois. Bem, mas o que eu acho estranho é que você de fato errou a hora que me falou aqui, né? Sobre achar que isso deveria ser igualado a um, o que na verdade Uhum. deveria ser igualado a π sobre 2, mas você fez essa conta certinho, chegou na Mas resposta. essa conta aí eu já tinha feito antes. O problema é agora, tipo, entendeu? O problema é que eu não entendo como que eu faço a coisa. Na hora de fazer, eu consigo fazer. Tá, então vamos recapitular. É, vamos lá. É que eu não Temperatura entendo, máxima. tipo, eu não sou boa em, em exatas, então eu tenho que entender o padrão, sabe? Que Bem, acontece. esse negócio de entender padrão não vai ajudar muito, porque isso era coisa do fundamental, né? Aqui no ensino médio, infelizmente, as questões elas são cheias de interpretação, né? Então a Uhum, gente precisa interpretar, por exemplo, falou temperatura máxima. Essa é a equação da temperatura, como é que eu faço para dar o valor máximo? Entendendo que o seno por si só tem um valor máximo, né? que é Que ruim. é o mais um, beleza. Agora, como é que eu vou fazer para o nosso seno dar mais um? A gente sabe que, ou você olha no círculo trigonométrico, ou você sabe de cor, né? Que para que dê mais um, o argumento aqui tem que ser π sobre 2, Sim, ok? Isso. Aí, é, é isso. Então a gente quer que o cara aqui seja igual a π sobre 2, porque assim nós vamos ter o valor máximo do seno, e assim nós vamos ter a temperatura máxima. tá bom. Isolando, etc. Então, veja, não, nunca será, assim, normalmente não será jogar na fórmula, né? Aqui teve Uhum, toda essa interpretação, tá. beleza?
Muito bem. Principalmente quando for problema de vestibular, Enem, que é sempre muito interpretativo, muito contextualizado, vamos dizer assim. Tá bom. 16. Já tentou fazer 16? Não lembro. Não lembro de nada dessas coisas que eu fiz. Lembro da resposta que eu tô com o caderno aqui do meu lado. Hum, certo. Admitindo que a linha pontilhada, não estou vendo pontilhada nenhuma, mas suponho que seja mais fraca, representa o gráfico da função f de x igual a seno de x. Peraí, tem que ver qual é a pontilhada aqui. Não tem pontilhada nenhuma aqui, né? Só se for essa aqui, né? Mais Eu clara. acho que deve ser. Que ela não parece. Tá, não importa muito, né? Mas, de modo geral, os desenhos da função seno não são tão agudos assim. Bem, de toda forma, vamos lá. E que a linha contínua representa o gráfico da função alfa seno beta de x. Então, ele está querendo que a gente identifique, né? O que deve, qual deve ser o tipo de valor para alfa e para beta, né? Para que essas coisas ocorram, para que essas mudanças ocorram. Bem, a gente conhece algumas coisas da função seno, eu estava falando sobre elas agora para você. Uhum. Então, se ele está dizendo que a pontilhada, que é a mais fraquinha, é a seno, então você vai concordar comigo que esse valor aqui tem que ser o 1, certo? Uhum. Isso. E esse valor aqui, pela mesma lógica, vai ser o Menos um. menos 1. Sim. E a gente também sabe que a função seno, ela tem um período. Isso vem lá do círculo trigonométrico. Eu posso até te mostrar aqui. Muito bem. Veja, no círculo trigonométrico, a gente costuma pensar os valores em π, né? Então Sim. aqui é 0, aqui vai ser π sobre 2, porque ele precisou andar 90 graus para chegar aqui, certo? Uhum. Aqui Daí é embaixo já vai pi, ser π, aqui 3π sobre 2, e quando você volta para cá é 2π. Uhum. Eu estava te falando que período é voltar para a posição inicial. Então, olha só, para que você volte para a mesma posição, você precisou andar 2π, concorda comigo? Uhum. Muito bem, para que você volte para a mesma posição, ou seja, repita o padrão da onda, você Uhum. precisa andar 2π. Certo. Então aqui é 2π. Tá. Entendido? Uhum. Muito bem, então olha só a nossa onda aqui de trás, a nossa seno repetindo de 2π em 2π, né? Sempre repetindo 2π em 2π, maravilha. Uhum. Então, a gente já pode tirar algumas coisas sobre esta aqui, que é o que o problema está perguntando. Nós podemos notar, por exemplo, que ela está mais baixa que a nossa seno, né? Seno está Sim. aqui, ela está aqui embaixo. Isso deve exclusivamente pelo valor alfa que está multiplicando ele aqui fora. Lembra que eu te expliquei isso no outro problema? Uhum. Tinha que ter o 4 na frente, né, para Uhum. subir. Então aqui tem que ser um número menor que 1 para ser mais baixinho. Tá. Então, vamos ver as opções que nos dizem aqui que o alfa é menor que 1. Aqui não pode ser porque ele está dizendo que o alfa é 1. Aqui Uhum. que o alfa é maior que 1. Então nós temos a opção A, D e E. Ok? Uhum. Ótimo. Agora nós temos que entender o beta. Como você pode perceber, essa mais fechada aqui, ela demora mais para completar a onda. Uma Isso. Enquanto este carinha ali de trás demorou 2π, essa aqui está demorando 4π. Uhum. Percebeu? Sim. Então ela tem um período maior. Tá.
Bem, eu não quero terminar essa conta para ti. Eu quero que você dê uma pensada. Eu só vou te lembrar que ômega é igual a 2π sobre o período. E o nosso seno, naturalmente, tem período 2π. Essa nossa nova onda aqui que a gente está estudando tem um período maior, 4π. Período é o T grande aqui, ok? Uhum. E esse cara, você lembra bem, a frequência angular, é o cara que multiplica o x, certo? Tá. Então a pergunta é: como é que esse beta, que na prática é o ômega, né? Eu posso até trocar a letra para esse caso aqui, Uhum. está sendo afetado pelo fato de ter 4π como período, né? Vai ser, ou seja, o beta vai ser um valor maior ou menor que o que está aqui, que é o 1, né? Menor. Bem, eu preciso que você chegue na conclusão, No- talvez até mesmo encontrando ele fazendo a conta aqui, ok? Deu 0,5. Você tem que Eu fazer o eu fiz que é igual a 2π por 4π, né? da 0,5, ou seja, menor, né? É. Então, no Então caso, você o tem B uma seria menor que frequência C. menor porque o período é maior. Como eu falei para você agora há pouco, né? O período e a frequência são o inverso uma da outra, né? Então, Uhum. se o período é maior, a frequência é menor. Portanto, não pode ser o 1, não pode ser maior, sobrou só a resposta A, certo? Tá. Menor que 1, na verdade, entre 0 e 1. Muito bem. Certinho. Entendido? Sim. Esses problemas eles são meio confusos, mas se você fizer passo a passo, a coisa vai. Tá bom. Olha só, Uou. polarizador. Aqui já é uma das situações que não está igual aquele padrão que você me falou. Você falou, professor, a função vai ser sempre seno que multiplica alguma coisa? Aqui não, ó, tem Uhum. um número multiplicando, somando, né, com cosseno. Assim vai. Sim. Bem, eu preciso ir no banheiro. Dá uma Mas, lida nisso e tá quando eu bom. voltar você já vai ter entendido melhor o problema, eu posso começar. Se você quiser indo Tá bom. começar, também vale. Tá bom.
E aí, conseguiu dar uma lidinha? Sim, mas eu não entendi muito. Eu entendi que o Y vai ser 22.000, porque o máximo dele é 22.000. Ele começa em 10.000, e eu não lembro o que que você falou que começa, não sei se é o D, no caso seria o último, depois do T. E o ângulo de polarização do início até a segunda volta é 90. Só que eu não sei se alguma dessas informações vai ser, tipo, útil. Muito bem. O que está acontecendo aqui? A gente tem um estudo, transferir dados de comunicação. No artigo, o cientista apresenta os seguintes gráficos como parte dos resultados. Então, a gente tem um monte de oscilações, beleza. Uma função trigonométrica que modela razoavelmente bem a curva A é a verde. O gráfico do artigo com x em graus e y em coincidências em 1 segundo. Tá. A gente tem uma onda que ela está começando do zero, vamos dizer assim, né? Vamos colocar assim, bem entre aspas isso, né? Está começando do zero. O que que eu quero dizer com isso? Ela está saindo do meio, certo? Uhum, Igual nós estávamos trabalhando até agora. As nossas ondas saíam sempre do meio. sim. Só que dessa vez está começando em 10.000. Não está começando no zero, exatamente. Mas, apesar disso, você tem que concordar comigo que ela começou no meio da onda. Sim. Porque aqui eu tenho a metade de cima, aqui eu tenho a metade de baixo e formou a onda, certo? Uhum, Então, tal qual o seno está começando do meio, vamos dizer assim. Todos os senos que a gente fez aqui começavam do meio, ó, começando do meio. Metade de cima, metade de baixo. Começou do meio. isso é regra do seno? Isso é a regra do seno, exatamente. Quando Seno de começa do novo. meio. Então, a princípio é seno, beleza? Sim. Eu não vou dizer que com certeza é seno, porque o que que acontece? Nós temos uma propriedade que é o seguinte: o seno de θ é igual ao cosseno de π sobre 2 menos θ. Então, em outras palavras, dá para reescrever o seno como se fosse um cosseno, Aham. controlando esse cara que a gente soma aqui, beleza? Mas por que que faria isso? Para complicar a tua vida. Ah, faz sentido. É, então, vamos torcer para que ele não faça isso. É, isso eu Então, nunca nem vi. Nem sabia que isso era possível. assim, isso é uma propriedade trigonométrica, é uma propriedade bem importante. Na real, você viu ela, só que você viu ela em trigonometria. Por exemplo, digamos que a gente tem aqui θ aqui a 90 graus, estamos falando de um triângulo retângulo, né? Esse cara aqui, então, obrigatoriamente, ele é 90 graus menos θ, Sim. porque é um triângulo retângulo, aqui tem 90. A soma Uhum. de todo mundo é 180. Sim. 90 eu posso escrever como π sobre 2. Beleza. Por conta do círculo trigonométrico, né? Na verdade é a conversão de graus para radianos, né? Tá. Daí o que que a gente aprende? Que o cateto oposto, né? Ele é seno de θ igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Uhum. Muito bem. Agora, quem que é esse cara aqui? Se eu pensar nesse ângulo aqui, em relação a esse ângulo, esse cara é o cateto adjacente. Então, o cosseno de π sobre 2 menos θ é igual ao cateto adjacente, que no caso é esse, o cosseno é o cateto adjacente, Uhum. dividido pela hipotenusa. Agora, se eu por acaso chamar esse cateto adjacente de x, aqui ele é x, aqui ele também é x, então a gente repara que as duas equações são as mesmas, tá vendo? Uhum. Nós estamos falando do mesmo tamanho aqui, x. Só que Entendi. numa eu estava usando esse ângulo, então eu chamei de seno de θ, E outro e no usou outro eu outro. estava usando esse, então eu chamei de π sobre 2 menos θ, né? Tive que usar o cosseno. Ou seja, eu chego na conclusão que o seno de θ é sempre igual ao cosseno de π sobre 2 menos θ, beleza? Mas isso cairia em uma questão para depois converter, depois de fazer o cálculo?
Poderia, poderia ser. Tipo, Ou não eles vou poderiam te dar um ângulo e fazer pedir o nenhuma outro. questão assim. Poderiam te Daí, dar o ângulo e pedir o outro. Então, na prática, né, no gráfico, aquela comparação transforma, então, um seno num cosseno, um gráfico de seno num gráfico de cosseno. Então, por uhum, isso tem que ficar com cuidado aí. Vamos ver as opções e ver se elas têm coisas somadas. Ó, nenhuma tem, tá vendo? sim. Então, significa que nós temos que trabalhar com seno mesmo. Todas as opções que tem cosseno, a gente joga fora. Que está começando do meio, como Pelos todo meus cosseno. chutes, eu acho que é a B ou a C. Já falei Mentira, que não pode ter cosseno? mentira, a B não. A C, só a C que pode ser, Vamos ver. na O minha nosso cabeça. gráfico, como você observou bem, não começou do zero. Começou do 10.000. Pior que na verdade não é nem 10, né? É 11. É, 11. A Então questão é talvez, que, então por talvez não exemplo, seja a C. digamos que eu tivesse um seno, né, normal lá, o seno de x normal. Uhum, Ele é assim. Mas se por acaso eu começasse aqui em cima, no 2, vai acontecer o que a gente sempre faz com as funções quando a gente sobe elas. Vamos ter que somar 2 na equação. Então seria seno de x mais 2. É claro, ou melhor, para deixar mais bonito aqui. 2 mais seno de x, ok? É que nem quando a gente está trabalhando com reta, não é? A gente uhum, aprendeu, tu está no segundo ano do ensino médio. Você passou o primeiro ano todo do ensino médio escrevendo equação de reta. uhum, Você sabe que essa equação ia ser alguma coisa do tipo ax mais 2, que ela está uhum. cruzando no 2, certo? Sim, Então, por isso que o nosso seno também vai ter esse 2 aqui, porque ele está cruzando no 2 no início. Beleza? tá. Entendeu a lógica? Uhum, É a mesma lógica da reta. Não tem nada diferente. Então, como o nosso seno começa no 111, né? Tem que ser uma opção que tenha 111 no começo. Então, não pode ser a C, ok? tá, Não pode ser a C, porque a C tem 22 no começo. tá. Agora, temos que ver se é a D ou a E. A questão é que esse seno que eu desenhei aqui, essa funçãozinha é a y igual a seno de x, a gente sabe que ela iria no máximo até o 3. Já falamos isso trocentas vezes hoje, né? Uhum, Que o valor máximo do seno é 1. tá. Então, ele vai até 1 e termina no menos 1. Desculpa, ele vai terminar no 1. Até fiz um desenho meio ruim aqui. Mas teria que terminar no 1, porque 2 menos 1 é 1. Já dizia a tia Gorete lá da quarta série. Uhum, Tem que começar no meio 2, máximo é 3, mínimo é 1, porque 2 uhum, menos 1 é 1. Muito bem. Isso seria um seno normal, né? Um seno de x mais 2 normal ali, né? O problema é que esse nosso seno aqui, ele não está subindo só 1, ele não está indo para 11.001. O uhum. valor máximo dele, É 22 mil. exato, ou alguma coisa perto disso. A questão é Sim. que é muito alto. Então, eu vejo uma opção que tem esse cara aqui, somando. Ou seja, quando eu faço esse cara, o seno ter o valor máximo dele, que é 1, vai ficar 11.000 mais 10.000, que é 21.000. O valor que nós temos aqui, 21.000, certo? Uhum. Então, por isso que a resposta certa é a E, ok? Entendido? Pera aí. É, então, o número que está multiplicando o seno, no caso, não está multiplicando, né? Não sei. 10.000 está multiplicando o seno, o que que tem? É isso. O número que está multiplicando o seno vai sempre ser Vai ser qual número? Tipo, vai ser o período? Vai ser a A gente amplitude? chama de amplitude. Tá. O número que multiplica fora é amplitude, porque tem a ver com o tamanho, a amplitude da onda, certo? E a amplitude descobre como? Nós observamos aqui o valor mais alto. Sim, mas o valor mais alto é 21. No caso, faz o valor mais alto menos o valor mínimo? Você pode fazer o valor mais alto menos o valor do meio, que no nosso caso é 11.000, certo? Tá.
Então é isso. A questão é que para esse problema só pode ser a E, que essa aqui não faria sentido nenhum. Porque o valor máximo que isso aqui assumiria seria 11.001, concorda comigo? Uhum. Muito bem. E as outras eu já dei o argumento do que não pode ser. Beleza. Tá. Então, E o 4x chegaria como nessa resposta? em 4x, não No caso, a gente não precisou dele para chegar na resposta, uhum, mas ele tem a ver com a frequência. Então, a gente já viu isso nas outras questões. A uhum, frequência aqui, que tem a ver com o período, né? O uhum. período é 90. Sim. Então, a frequência que está ali na frente seria alguma coisa do tipo 2π dividido por 90, certo? Então, esse 2π dividido por 90 dá o número que está ali na frente, que é o 4. Ok? Ou algo próximo disso. Tá bom. Beleza. Ah, entendido. Nesse caso, não precisa, a gente não precisou, felizmente, do Sim, ômega. sim. Então, tá bom. Bem, das coisas que você me enviou, tá tudo feito. Ok? Ok. Ok. Muito bem. Tá bem, a menos que. Ah, não, você me enviou mais coisas. Deixa eu só mandar aqui o que a gente já fez. Ah, tá. Essa aqui. Ó, essa aqui é muito parecida com aquela lá, né? Olha só. Muito parecida, mesmo esquema, certo? Uhum. Então, você tentar fazer essa aí para finalizarmos a aula. Tá. Então, eu te mandei já o que a gente fez. Você Uhum. pode pegar aquilo para fazer parecido, tá? Quando chegar na resposta, me envia o passo a passo. Tá bom. Deixa eu só transcrever aqui tudo. Sem pressa.
Deu 26 US. Quer me enviar, quer Uhum. me enviar essa conta para eu verificar? Mandar a foto? E aí, no caso, S é o número de semanas. Então, eu tenho Bem, que. ele não tá pedindo o mês, né? Se tu achou Hum, 26, é o que o problema tá pedindo. uhum. Mas manda aí para verificar se a conta tá certa. De novo, nós estamos buscando a temperatura máxima de 18 graus, que vai ocorrer quando a parte de dentro for igual a π sobre 2, daí você simplificou, daí você passou multiplicando. Opa, certinho, multiplicou todo mundo. Eu só não Eu entendi tinha- porque você não cortou o π, né? Poderia ter facilitado então, isso antes. na primeira vez, eu cortei no início, eu cortei o 2π pelo π do outro lado. Só que aí não deu certo. Provavelmente você cortou errado, mas é É, possível e facilita a vida. Muito bem. Show de bola, essa é a resposta mesmo, 26, entendeu bem a matéria. É isso aí. tá bom. Muito bom. Claro, eu recomendo que você tente refazer essas questões, né? Uhum, Antes da nossa próxima aula, que a princípio é no sábado, né? tá. É isso aí, temos aula no sábado de novo às 3 da tarde, tá bom? Então, a gente vai fazer as aulas de matemática até a recuperação? Não, você que manda. Se você quiser ver outra matéria, a gente faz outra matéria. Eu acho que Né? pode ser que eu fico mais preparada. Daí eu vou ver as outras questões de matemática, então. Beleza, você que manda. A gente Tu se quer fala sábado, então. Diga. que eu te mande? Eu vou tentar te mandar todas as atividades que o professor já passou. Isso ajuda bastante. Tá, Tá bom, a gente se fala. Tchau, tá bom. tchau. Beijo, tchau.